Deus. Aleluia. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Abençoada tarde a todos, abençoada tarde a todas. A paz do Senhor, estamos chegando aqui na nossa página Recursos para a Escola Bíblica. Oh, glória a Deus, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos os que adentrarem hoje. Elisângela já está aqui. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade desse encontro e já em seguida entramos com a nossa amada irmã Elisângela Franco, que vai estar falando aí sobre a missão que ela tem desenvolvido na sua cidade e que com certeza vai servir aí de exemplo para todas nós que queremos também fazer aí um projeto, que estamos projetando e às vezes não sabemos como que vamos desenvolver esse projeto, né? E um projeto depois de realizado, diz pastor Samuel Câmara, já não é mais um projeto, é uma missão, né? Aí nós já estamos com a mão no arado, já estamos cumprindo aquela missão e devemos dar continuidade. Então nós vamos orar e depois vamos estar passando para já iniciar aqui conversando com a nossa irmã Elisângela. Lembrando que essa live ela está sendo uma extensão do curso que nós tivemos toda essa semana. Durante toda essa semana, nós estivemos com o nosso curso de esboços, né? As alunas que participaram, se querem deixar aqui abaixo sua mensagem, falando como foi esse curso para você, fiquem à vontade para estar comentando e falando e incentivando outras pessoas a entrarem nos próximos cursos e estarem aí juntamente conosco, crescendo cada vez mais em graça e conhecimento. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, nós te louvamos, te bendizemos o teu santo e bendito nome. Muito obrigada, Senhor, por essa tarde que podemos estar aqui com as nossas alunas, com todos os que acompanham essa página e também com a nossa tia Li, Senhor, que vai estar aqui contando um pouquinho sobre o projeto Missão na Garagem. Senhor, que grandes coisas, Senhor, Tu possa fazer nessa tarde e falar com cada um de nós, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos ver aqui. Vamos chamar a Elisângela. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar a tia Elisângela. Glórias a Deus. Vamos chamar a paz do Senhor. Alexandra, Florinda. Olha só. Que bênção, uma tarde abençoada. Eita! Vamos arrumar aqui. Oh, a paz do Senhor. Eita, paz do Senhor. Maravilha de Deus. Pronto. Oh, é como se a gente estivesse juntinho. Ó, recebe um abraço. Um abraço. Isso, ó, bem forte, bem forte. Porque você sabe que esse é o abraço que eu te dou quando eu te encontro, né? É um abraço bem forte. Obrigada que você viu. Quem vê, pensa que a gente passa o dia todo no celular juntas, Então, né? Mas verdade. não é. É cada uma com a sua correria. Nós temos um amor assim no coração que não é aquele amor de estarmos juntos todo o tempo. É aquele amor assim com propósitos, né? É aquela união que o Senhor fez, aquela união que realmente é verdadeira, é da parte de Deus, é com objetivos, é lutando e caminhando na mesma direção. E isso é o diferencial, isso é o que nos faz, né, ter uma amizade diferente, porque ambas estamos aí unidas em um mesmo propósito. Antes nós falávamos ali no nosso grupo de cursos, né? Então eu explicando para as meninas
procure alguém assim que já tenha aí uma caminhada, né? Que já esteja passado, já tenha passado por onde você está passando. E procure aí pedir algum conselho, alguma coisa. Por exemplo, eu com a Elisângela. Com a Elisângela, ela às vezes, ela sabe que eu estou numa cidade, lá vai ela e pede um conselho. Mas aí eu digo, não é que ela me pede um conselho, aí eu tentei explicar, não é que ela me pede um conselho. Ela Eu vem e peço coloca, também. eu estou projetando isso, o que que eu poderia fazer, né? E a gente vai ali, não dando um conselho, mas mostrando algumas experiências que nós tivemos, né? E vamos passando experiência. Eu sempre faço, acho que experiência, né, Elisângela? Sempre digo, olha, Elisângela, eu acho que em tal época fiz assim, né? E tal coisa, tal coisa. E a gente vai ali entrando num consenso, né? E depois as decisões é por conta de cada um. Isso é muito importante, né, Tia Li? Porque nós vemos assim tantas pessoas que estão entrando agora no Ministério Infantil, que estão dando início aí a essa caminhada, e muitas vezes eles enxergam, né, nas que estão antigamente, já que são de antigamente, enxerga-se uma pessoa que talvez é uma competição, talvez é uma pessoa que vai só passar alguma coisa assim, que não é para orientar, que não é para ajudar, e não é a verdade, né? A maioria dá um conselho para que realmente você vá em frente. É Eu verdade. queria saber, tia Li, eu não costumo dizer tia Li. A tia Li é da cidade de ou Buritama. Buritama, de São Paulo. Já estive na sua cidade, né? Já conheci, verdade, pessoalmente, a tia Li, sua família, uma bênção, Rafaela, sua equipe também de evangelismo. E a tia Li vai estar contando para nós, né, sobre um grande trabalho aí que o Senhor colocou em suas mãos. E eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho. Paz do Senhor a todas, boa tarde. É uma alegria estar aqui participando com vocês, junto com a tia Fati, que é uma amiga, assim, uma inspiradora do meu coração. E assim, é conselho mesmo. Hoje de manhã ainda eu disse para ela. Passei por algumas situações que eu pensei, precisava falar com alguém. Não, melhor eu lembrar da tia Fati, ficar quietinha, que dá tudo certo, né? Mas eu estou muito grata pela essa oportunidade de poder compartilhar com vocês. Sou grata pela sua vida, seu apoio, sua ajuda. Conheci a tia Fátima em 2017 e eu vi a postagem de uma irmã no nosso grupo lá do esboço, toda feliz que te conheceu. E eu não comentei ainda, mas vou comentar aqui. Encontrou uma joia rara também para ajudá-la no ministério dela. Falei, tá no lugar certo, né? Eu conheci a tia Fátima em 2017, foi um presente de Deus para mim. Quando eu conheci a tia Fátima, assim, eu me encontrei com alguém que eu tinha certeza que ia conseguir me direcionar. Falei, não sou maluca, o que eu imagino que tem que ser, tem mais alguém assim. Então, nós estamos nessa caminhada, com muito incentivo da sua pessoa, sim, viu, Fati? Os nossos projetos, né, são de alguns anos, mas conhecer você, eu já estou me preparando para trocar a camiseta, tá? A próxima não vai ser projeto, vai ser missão. Estou aguardando a minha. Eu já tenho uma, né? Eu já tenho uma. Então, a Mas eu gente vai procurei, trocar. tá tudo ali guardadinho. Foi tudo corrido, mas eu tenho uma camiseta, eu tenho uma camiseta. Gente, mas é uma alegria nesta tarde a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso projeto com as crianças. Mesmo em tempo de pandemia, tem dia que a gente não dá conta e fala, meu Deus, tinha que ser duas hoje, né? A gente tem trabalhado muito. E agora, em tempo de pandemia, é muito difícil, as crianças com muita necessidade, as famílias, e a gente vai tentando, mas não tem sido fácil, né? A nossa dificuldade em conseguir se reunir, mas a gente está aí juntinho com as crianças. Quer dizer, durante esse tempo de pandemia, primeiro explique o que é a missão na garagem. Tá, então vamos lá. O Missão na Garagem, ele é uma extensão de um trabalho que ele já acontecia desde quando a minha filha tinha uns 5, 6 anos, hoje ela já tem 19 anos.
A gente convidava as crianças de perto da nossa casa para passar uma tarde com a gente, de meia hora, 40 minutos. Depois a gente estendeu para as crianças da escola bíblica dominical. Então eu começava um sábado no mês. Eu começava 1 hora da tarde e terminava 6 da tarde. 40 minutinhos nos bairros com as crianças da igreja. Elas convidavam os amiguinhos, a gente fazia uma roda de conversa. Começamos ensinando eles sobre a oração, né? Porque a gente sabe das diversas necessidades das crianças e que muitas coisas a gente desconhece, muitas coisas a gente não consegue ajudar, mas ensinando eles a resolver os seus problemas diante de Deus em oração. Então eu lembro que tem um Sim. menino, hoje ele ajuda a gente na escola das crianças da igreja, ele já é do grupo de jovens, e eu chegava no culto, ele vinha orar perto de mim, porque ele estava aprendendo a orar. Que Quando lindo. foi em 2015, na chegada de um novo pastor, eu fui apresentar para a pastora o trabalho que a gente já fazia com as crianças. E não tinha rede social para ficar divulgando. Hoje a gente divulga mais, né, o trabalho, aprende mais com a Sim. rede social. Mas então vim mostrar para a pastora as fotos, o que a gente fazia, que é poucos registros que a gente tem. E ela disse para mim: olha, eu tenho um projeto na gaveta que nós vamos desenvolver em Buritama. Então ela deu as diretrizes para nós começarmos o Missão na Garagem. A gente fez uma faixa, essa faixa fica na casa da criança, coloca no sábado e no domingo, coloca no domingo e fica na frente da casa da criança. E aí a gente volta no próximo sábado, uma semana depois, para realizar o culto. Então a gente faz uma evangelho. Essa faixa, Elisângela, essa faixa, ela é um convite, ela é como grande campanha de cura divina, é mais ou menos assim, ou como Ela seria? está escrito assim, ó, neste sábado, aqui, aqui na garagem. Depois eu posto uma foto para vocês Ah, verem, tá? certo. Ela é uma A faixa gente bem abre um álbum simples. aqui no grupo. A gente Isso abre é um uma álbum aqui na página e você posta. Tá, é uma faixa simples, assim, com uma linguagem bem simples, missão na garagem. Aí tem duas crianças, tem um escrito, né? Que aí cada um pode pensar no seu escrito. E essa faixa foi idealizada pela minha pastora, que está escrito coração da criança é de quem chegar primeiro, e o menino e uma menina com coração. Aí tem o endereço da igreja e fica na casa da criança. Quando a gente chega lá, as crianças já sabem que vai ter culto, porque ficou a semana toda. Mas a gente Sim. sai com a equipe, enquanto uma equipe fica colocando os visual no lugar, aí a gente coloca o louvor e sai com uma turma de Seria como uma pré-adolescente. decoração. Eles fazem uma decoração. Você já leva a Sim, decoração, certo? sim, a gente coloca os menininhos orando, os corações. Então a gente cola. Enquanto eles estão arrumando ali, a gente vai em volta ali um quarteirão ou dois e convida as crianças, bem de pertinho. Quando tem um amiguinho mais longe, a gente até vai, pede autorização. Aqui em Buritama, como todo mundo conhece todo mundo, que a cidade é pequena, a gente traz as crianças e a gente leva as crianças de volta. Sim, porque existe uma confiança, né? O pessoal aí Sim, confia porque se conhecem todos. isso. Aí a gente faz. Então, esse é o Missão na Garagem. Ele é um culto que ele acontece no máximo do começo, do evangelismo ao termo, é máximo 1 hora e meia. Então, eu acho que é um Uhum. tempo pequeno, é bem rápido que No a gente faz. final desse trabalho, final desse trabalho, vocês dão algum lanche, alguma coisa para as crianças? Olha, a única coisa é assim, quando a casa que a gente vai, a gente já leva a pipoca. A gente já leva e faz uma pipoca lá. Se a pessoa da casa quiser doar alguma coisa, ela fica à vontade. Só que a gente já fala, olha, o nosso objetivo não é o lanche. É mesmo Sim, uma tarde com as crianças. Eu, sim, particularmente, aqui, eu gosto muito de uma festa com as crianças, mas para o culto, eu não me preocupo com isso, sim, sim. tá?
Mas a gente sempre serve uma pipoca. Às vezes nem Sim, é sempre. suco, nem refrigerante. Sempre faz uma pipoca e a criança vai embora com um saquinho de pipoca ou um copinho de pipoca. Sim, sim, sim. Porque E, senão a gente não consegue. Porque como que eu vou conseguir, por exemplo, se eu quero fazer cada 15 dias? Tem vezes que o culto pode vir 10 crianças, mas pode vir 30, 50, 100. Já teve é, culto que a gente fez que tinha 70 crianças. e aí preparar um lanche para esse povo todo aí não Não é é? fácil, né? E aí as pessoas desanimam, acabam desanimando porque elas querem fazer nesse nível e deixam de fazer porque não tem, né, um lanche ou Sim, não tem sim. como, vamos dizer, dar um lanchinho para essas crianças, né? Não tem de onde conseguir verbas muitas vezes, né? Porque é um trabalho extra, né, da igreja. No caso, tem a escola Sim. bíblica dominical, tem outros trabalhos dentro da igreja, e esse é um trabalho para reuni-las, e aí elas são direcionadas para a igreja ou como funciona? Então, aí a gente, todos os trabalhos, que depois a gente vai falar de um outro trabalho, elas são direcionadas para a escola bíblica. Aqui eles vão junto com a gente, Sim, né? sim, Os sim, dias da escola bíblica, agora está tudo parado, mas nos dias da escola bíblica a gente vai três, sim, quatro vezes com o carro. Agora tem um sim, irmão da nossa igreja, o irmão Raul, ele comprou uma Kombi, ele ajuda a gente a buscar as crianças. Então, o que a gente faria com 4 viagens, ele faz em uma, né? Mas todo sim, o tempo a gente vai para a igreja com eles, acompanhando eles a pé e alguém no carro dirigindo, e a gente vai com os maiores a pé. Ou sim, então, quando acontece o culto perto da casa, eles já são direcionados sim. para a escola bíblica. Sim, 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 sim. E então ele funciona como um evangelismo mesmo, e o discipulado acontece nesses cultos, ou é só o evangelismo? Porque no caso, vocês evangelizaram, é um primeiro grupo, primeira vez que você está chegando aqui na minha casa, né? E você reuniu as crianças. Você volta na minha casa outro dia, outra vez, você marca dali um mês, 2 meses, como funciona? Então, omissão na garagem, ele é um evangelismo para a cidade, para o departamento, que a gente vai em vários bairros conforme as crianças vão pedindo. Então, na mesma proporção do Missão na Garagem, a gente desenvolve o outro projeto, que é um lugar fixo, sempre no mesmo lugar. Então, aqui a gente trabalha de duas Sim, formas. O Missão na Garagem, ele acontece hoje uma vez por mês, né? Se fosse em tempo normal que pudesse reunir, aconteceria o Missão na Garagem uma vez por mês, na casa das crianças, conforme elas vão pedindo, as mães querem, as crianças querem. E nós temos sim, 3 lugares fixos na cidade, onde nós desenvolvemos o mesmo trabalho, mas a gente não faz rodízio de casa. sim. Uma vez na semana a gente se encontra no mesmo lugar, com as mesmas crianças, no mesmo horário. Uhum, uhum, Que é um uhum. projeto que Então, é idealizado pela nossa turminha, mas com uhum, suporte também da nossa igreja, com apoio do nosso pastor. Mas ele já é um trabalho que envolve outras pessoas, não é um trabalho exclusivo da igreja. O Missão na sim. Garagem, o Missão na É uma Garagem, ele é ONG, é um quase como uma evangelismo. ONG. É quase como uma ONG, ele tem um objetivo único, ele é interdenominacional, ou ele é da comunidade, né? Da equipe que trabalha, como que é a organização, a orientação dele? Esse que a gente faz 3 vezes, em 3 lugares, a gente faz 2 dias na semana. Na segunda, Uhum. 2 cultos e na quinta, um culto. Aham. Esse é um evangelismo que a gente oferece na comunidade, direcionando as crianças para a igreja. Qual igreja? Sim, A igreja sim. mais perto da casa dele. Qualquer igreja, tá certo, a mais próxima. E tem Isso é muitas normal. crianças que já. Isso é Muitas normal do crianças. evangelismo, evangelismo assembleiano, e sempre, a minha vida toda, né, de assembleia, nós fazíamos evangelismo,
e direcionávamos a criança para a igreja mais próxima da casa dela. Não necessariamente nós fazíamos onde tinha uma igreja. Faríamos em qualquer lugar e direcionávamos, né? Porque é Isso. mais fácil para ela ir. Muito bom. E interessante que nesse tempo de pandemia, que parece que está tudo perdido, as crianças estão encontrando seu lugarzinho. É verdade. Eu tenho me encontrado com criança que já vai com o pai e a mãe numa igreja, as famílias já elas estão procurando. Sim, porque sente aquela falta, experimentaram daquela água, né? E querem, né? Quer saciar aquela sede de Jesus, de ouvir a palavra. Isso é gratificante. No caso, é necessário esse evangelismo. As pessoas que estão, no caso, ouvindo, né? Estão vendo essa live, qual seria o conselho para elas iniciarem um trabalho assim, dessa envergadura de evangelismo, que possa direcionar as crianças? Obviamente, a gente diz ali, a nossa igreja estiver próxima, né? Mas que vá à igreja mais próxima da casa dela. Esse semear a palavra, né? Eu sempre digo, está semeando a palavra, não está semeando placas, está semeando a palavra de Deus e direcionando essas crianças para o caminho do Senhor. Como que as pessoas podem iniciar um trabalho assim? Então, olha, eu acho que o que eu fico pensando em relação ao evangelismo, que eu acho que o maior impacto é a gente que vive com a palavra, né? Eu acho que essa Verdade. vontade de alcançar as crianças, de alcançar as famílias, a gente já viveu o primeiro impacto, né? E eu tenho Verdade. dentro do meu coração assim, eu queria muito que as crianças vivessem a experiência que eu vivi. Porque eu cheguei assim na igreja, alguém me convidou, alguém cuidou de mim, e eu vivi Sim, toda a transformação que uma pessoa precisa para viver com dignidade. Então, quando eu olho para as sim. crianças, isso mexe comigo, porque eu falo, Deus, eu queria tanto que elas vivessem a experiência que eu vivi, que o Verdade. Senhor tem uma transformação na nossa vida que vai além do bem material que a gente tem, né? Mas aquela paz que Ele Sim. dá. Então, o meu desejo é que todas as crianças sejam alcançadas e que elas vivam essa transformação, que com o tempo, quando a gente está na presença de Deus, a gente vive isso, né? Então, É, assim, falando essa parte aí, esse é um item essencial, vamos dizer, ele funciona como um alerta, né? O alerta do chamado específico para esse ministério. Porque essa preocupação, ela funciona como um impulso que realmente Deus está te chamando para fazer aquilo. Isso é chamada, isso é ser chamado, é ele querer que o outro sinta aquilo que Deus fez na vida dela, né? Aquela transformação, você quer falar, você quer ver criança transformada como você foi transformada. Então é uma mola, né, que vai nos conduzindo, nos orientando, nos impulsionando. Sempre digo, isso é um impulso, o sinal de alerta, eu devo fazer algo para as crianças. Como eu posso começar, tia, ali, a fazer isso aqui no meu bairro? então, é assim, aqui, para mim, eu vou contar como eu comecei. Eu comecei com a minha filha, convidando seus amiguinhos. Então, preciso Na sua primeiro eu casa. saber que é o que eu quero fazer e começar. Porque hoje, quando eu vi você, um dos vídeos que eu assisti, que você tá contando da escadinha com a mão e tal, então eu tenho toda certeza. Eu preciso querer ir, né? Os Sim. recursos são excelentes, mas eu preciso querer ir. Então é assim, eu acho que o ponto de partida é a pessoa se posicionar, entender a necessidade da criança que está perto, que ela precisa e ir. Porque tem que ter primeiro alguém que vai, não é assim? Para ter quem vai agregar junto para somar as forças. Com Hoje certeza. aqui, Item importante, peraí que eu sempre pego alguma coisa, eu não atrapalho a entrevista, né? Mas item importantíssimo, porque às vezes a gente quer iniciar um trabalho com uma equipe e com muito apoio, com muitas pessoas. Ah, só se eu tiver apoio, só se eu sentir mesmo que tem várias pessoas me apoiando, então eu vou conseguir.
Mas o item importante é você primeiro iniciar, e às vezes se inicia sozinha, né? Quantas ideias, quantas coisas eu fiz já, das pessoas rirem, zombarem. A gente não sabe o que que é isso. Eu vou fazer uma festividade para quem a gente não sabe o que que é isso. A gente nunca fez isso aqui. Eu digo, mas agora a gente vai tentar fazer, mas a gente não está entendendo o que que você está querendo fazer. Então, parece que aquela falta de entendimento das pessoas era uma permissão de Deus para ver se realmente eu tinha aquela vontade de fazer aquilo da parte de Deus. E aí a gente enfrenta sozinha, e quando as pessoas começam a ver o resultado, o que que acontece? Ó, e as pessoas veem, porque aqui, olha as nossas experiências, assim. A gente já teve tardes aqui dos meninos estarem na rua e falar: tia, a gente não vai conversar hoje, então a gente vai conversar amanhã. E tem uma área verde aqui pertinho de casa. Já teve tarde de sentar eu, meu marido, minha filha, com os meninos aqui da rua. Então a gente tem que entender: eu quero ir, eu preciso ir. E Deus vai preparando quem vem. Na Verdade, nossa verdade. igreja, quem vai com a gente é a equipe, os jovens ajudam, os pré-adolescentes ajudam. Esses dias nós tivemos uma reunião com o pastor e ele disse para mim assim: não dá para diminuir o tanto de gente no departamento infantil. Não tem como. Aí é Aí o eu pastor, falei para ele o assim: pastor olha, se o Antônio. É o senhor. pastor Antônio aí ainda? É o pastor Antônio Soares? Antônio, é o pastor Antônio? Não, agora quem é aqui de Buritama é o pastor Valdemir. Ah, é outra igreja que é o pastor Antônio, né? Antônio Dias. O Antônio Pastor Dias Dias. é lá de Guararapes. Ele é apaixonado pelo Ministério Infantil, né? É uma pessoa assim, dedicadíssima, mas com certeza sempre tem o apoio do pastor, né? A maioria dá muito apoio, isso é muito importante. E aí eu disse para ele: o senhor que sabe, se o senhor quiser diminuir a equipe, só que quanto menos pessoa, mais difícil fica para a gente trabalhar. Aí ele disse: não, então deixa Sim, assim. E quem são os que vão para a rua? Eu falei para ele: os pré-adolescentes. Aí você falando na aula sobre as crianças fala maior mesmo. e os menor, que Sim. tem que colocar os maiores para ajudar, né? Os nossos de É 12 porque anos. é bom lembrar isso aí, Elisângela, pessoal que está assistindo, que às vezes a gente tem uma classe mista, né? Para esclarecer, tem uma classe mista ali de crianças de 2, 3, 4, 5, 6, e tem aqueles maiorzinhos de 10, 11, 12, que parece que ficam perdidos. Nós não podemos deixar, mesmo que a gente não tenha condições de fazer uma classe separada, né? Crianças por faixa etária, a gente tem que aproveitar aquelas crianças maiores e inseri-las como ajudante, como secretários, né? Professores também ali, ó, hoje você vai cantar o hino, hoje você vai ler a palavra, então eles vão aprendendo a ajudar. E é isso que você faz, então, você insere os adolescentes. Os pré-adolescentes, que são os auxiliares na salinha da igreja, e os pré-adolescentes é quem auxilia a gente na rua, nos trabalhos da rua. Que bênção, glórias a Deus. Eles, os maiores de 13, 14, 15, 12, eles buscam as crianças mais pertinho, eles que levam quando termina, eles ajudam a gente a limpar as coisas, eles ajudam a estourar a pipoca. Sim. Eles são uma bênção. Olha, quem perde esses trabalhos, né? Vamos dizer, essa mão de obra aí, de estar auxiliando esses obreiros, né? Perde um potencial humano, assim, de uma qualificação inigualável. Porque são, assim, eles querem aprender, eles gostam de fazer, né? Eles querem estar Sim, ali, mas às vezes não sabem o que fazer porque não são orientados. Então, a importância sim, de repartir ali as atividades e eles, olha, são valentes mesmo. E sim. você tem um outro projeto, além da missão na garagem, em caso tem o outro projeto, ou outra missão, Isso, não esse falo é o. projeto, falo missão. Isso. Esse é o Criança Crescendo com Jesus. Ele foi um projeto, uma missão agora, né? Mais Missão.
um trabalho, uma missão. E esse trabalho, ele veio assim, porque as crianças que participam dos nossos cultos, teve um bairro novo na cidade. E eu acredito que a maioria das crianças que foram beneficiadas, das famílias talvez mais carentes, foram para esse bairro. E a gente sempre quis estar Sim. pertinho das crianças. E eu me lembro que um dos cultos que a gente ia fazendo lá durante o dia, uma mãe me parou e disse para mim: vocês precisam vir mais aqui. Essas crianças precisam, só ficam na rua. E nós começamos a fazer nesse bairro, colocar caminhão e colorir o caminhão para fazer assim mais alto para os bonecos dançarem nos louvor. E a gente começou a ir para lá nas EBF, sabe? Fazer nas escolas. Sim, As sim. nossas EBF deixaram de ser dentro da igreja. Começou a acontecer uma semana de EBF na rua. E colocamos O caminhão nesse correto, né? bairro. É o correto, né? As nossas EBFs, a primeira EBF que eu participei foi pela Igreja Batista, né? A Batista tradicional. Ela reunia todas as crianças da minha rua, né? Eu era uma das crianças e ela que realizava as EBFs ali, né? Depois eu vim participar de EBFs na Assembleia, né? Mas a Batista, ela era de sair na rua, né? Ela era de fazer essas EBFs na rua. Porque o importante é isso, é você ir até a criança, né? Então, isso é o que vocês começaram a fazer. E pensando na dificuldade de estar trazendo as crianças, porque a gente leva o máximo que consegue para a igreja. Então, a gente pensou, vamos ficar verdade. onde estão as crianças. É mais fácil a gente ir onde elas estão. E aí nós começamos, pedimos permissão para o pastor. Aí, para isso, eu precisei não participar do culto de segunda-feira das irmãs, porque era um dia que eu não ia atrapalhar os outros trabalhos da igreja. Então, eu Sim. fui para os bairros e falei: pastor, não dá para fazer tudo. Ou eu vou cuidar das crianças, ou eu vou ser do tipo de oração, não dá para ser tudo. Nessa proporção das crianças, não dá para estar em tudo. Né? E aí, porque normalmente eu percebo assim, quando se tem uma coisa para escolher, se tiver que sair de alguma coisa, eu vivo muito isso. Ah, então a gente deixa das crianças. Né? É verdade. É mais fácil, Né? né? As pessoas, Não, não, vou deixa o deixar grupo das das crianças. crianças. E justamente é o ministério mais carente que nós temos, né? Então, É o das crianças. E outra coisa que não pode ser trocado muito seguidamente, porque existe uma adaptação das crianças àquela pessoa, né? Então não é uma coisa que todos os anos ou cada 6 meses, não, agora vamos colocar outro e outro e outro. Tem que ter uma continuidade até para ampliar o projeto, né? Até para desenvolver um projeto, tem que ter um tempo. Então, o sim, departamento infantil, ele exige uma continuidade. sim. E então a gente foi para lá, combinamos com o pastor que a gente iria num mês. De primeira hora o pastor queria que a gente fizesse em várias casas. Eu falei: não, esse nós vamos fazer diferente do Missão na Garagem. Nós vamos ter um encontro com as crianças toda semana. Pensando em que eu fui pensar nesse projeto. Eu faço parte do departamento infantil desde quando eu tinha 16 anos. Com 15 eu já auxiliava a filha do pastor. E um dia eu fui num encontro em Araçatuba. E aquele encontro marcou minha vida para sempre. Assim, aquela moça ministrava e ela falava assim: você está no ministério infantil porque Deus te chamou ou porque você quer, mas por algum motivo você está. Ou alguém te colocou porque não tinha ninguém para colocar, mas o que importa hoje é que você está. E o que você tem feito nesse tempo de ministério infantil? Cadê as crianças que passou pela sua vida no ministério infantil? E aí, cadê? Onde estão? É verdade. Onde estão? Aí esse dia mexeu demais comigo. E aí, quando a gente foi desenvolver esse projeto Criança Crescendo com Jesus, eu fiquei pensando: há mais de 20 anos eu sou do Ministério Infantil. Se eu ficasse nas ruas Sim. desde quando eu comecei, quantas crianças eu tinha ajudado mais
do que a gente já ajudou. Se eu passasse para lembrar ela toda semana que ela precisava crescer com temor a Deus para fazer diferença na minha cidade, precisa que ela se comporte diferente, minha cidade seria melhor. Ah, você quer resolver o problema da cidade? Não quero resolver o problema da cidade, mas eu não faço parte desse ministério. O que eu fiquei fazendo todo esse tempo dentro do Ministério Infantil? Isso eu pergunto para mim. O que eu fiquei fazendo no Ministério Infantil desde os meus 16 anos? E eu disse para o Senhor, a partir de hoje, enquanto o Senhor me permitir ser do Ministério Infantil, eu vou ser presente na vida das pessoas da melhor forma possível. Isso arde dentro do meu coração. Porque, Fati, todas as meninas que eu encontro novinha grávida, eu fico com tristeza no meu coração. Porque talvez se a gente toda semana se encontrasse com essas meninas e tivesse um olhar diferente para elas, a gente ia ajudar elas a se direcionarem. É para isso que nós somos chamados. E aí, isso mexeu muito comigo. E a partir daí eu disse, Senhor, é assim que eu vou trabalhar. Toda semana eu vou me encontrar com as crianças, a não ser que elas não queiram me ver. Mas toda semana eu vou no bairro delas. Mas elas sempre querem, né? É incrível. Sim. Elas aí estão dispostas começou as crianças do meu bairro. As crianças do meu bairro, que aí o meu celular, deixa eu arrumar. As crianças do meu bairro querendo ir comigo. Eu falei, a tia não consegue. Sim. Então vamos fazer diferente. Vamos fazer aqui no nosso bairro. Então a gente, aí olha como Deus faz. Você perguntou como é que monta a equipe. Deus vai preparando. Das 6h30 da tarde às 7h30, eu vou para Coab. Mas eu vou umas 6 horas, 6h10, dou uma passadinha para lembrar as crianças. Hoje, elas mesmas vão lembrando entre elas. Eu quase não preciso andar no bairro para elas virem. Sim, é um processo, aí, né? É um processo. E a gente marcou aqui em casa das 8 às 9, porque o meu bairro é um bairro pequeno e eu consigo levar as crianças embora quando termina. Só que as crianças, entre 7h30 e 8 horas, já estavam aqui no portão de casa. E eu ainda estava na Coab, chegava aqui umas 15 para as 8. A vizinha da frente, a Célia, que é uma bênção na minha vida, começou a ficar aqui na frente de casa me esperando chegar, cuidando das crianças. Ai, ai, Deus vai preparando. Deus prepara, Deus prepara. Isso é muito importante, então, muito importante. E aí, é isso que a gente faz. Então, a gente desenvolve Missão na Garagem uma vez no mês. E esse culto, segunda são 2 cultos e quinta-feira um terceiro culto, das 6h30 às 7h30. Quando o culto termina, o culto das crianças, eu vou para a igreja, que eu estou a 2 quadras da igreja. As crianças não vão embora, elas vão para a igreja também. Tia Li, né? Esse trabalho, o outro trabalho que eu não consigo lembrar o nome, qual é o nome mesmo? Vou anotar aqui para continuar falando. A outra missão é? Criança crescendo com Jesus. O outro trabalho, Crianças Crescendo com Jesus, ele tem crianças carentes, né? Crianças com algumas necessidades. Tem pessoas assim que se disponibilizam a dar cursos, a ensinar algo, uma manualidade, ajudam com algum alimento, alguma coisa. Existem necessidades que você tem que, vamos dizer, alcançar também, não só as crianças, como as famílias. Existe algum caso assim, alguma situação? Sim, olha só. Eu mando uma informação para o meu cérebro para eu focar naquilo que eu sinto necessário. É assim, o projeto Criança Crescendo com Jesus, ele foi criado para alcançar as crianças com o evangelismo. Hoje, a gente tem aí 220 crianças participantes, um cadastro concluído de 183 crianças com telefone, endereço,
se tem pessoa na casa com necessidade especial. E a gente foi preparando esse cadastro devagar. E agora, porque assim, eu tenho dentro do meu coração um pensamento, um desejo de ensinar a palavra, porque eu sozinha não vou conseguir suprir nenhuma necessidade das crianças. É importante a comida, é importante o lanche, a luz, o gás, é importante. Eu vou conseguir mudar isso na vida das crianças? Não. Então, o que eu tenho dentro de mim? Eu quero ensinar a palavra, que eles entendam que tudo se resolve em Jesus. Eu não vou conseguir mudar dessa criança ter uma situação difícil. Se hoje ela é pobre, ela vai continuar pobre se ela não tiver um caráter, se ela não buscar melhorar. Deus pode fazer um milagre na vida dela? Pode, mas ela tem que ter um caráter para receber isso também. Então, Sim, dentro do meu coração, quando uma criança me procura e ela precisa de uma cesta básica, eu me empenho ao máximo para eu conseguir. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso é perto da necessidade das crianças, se a gente colocar no coração, a gente adoece, porque a gente não consegue suprir todos. Então, o meu objetivo, ele não está voltado a essa ação social. Por quê? Já tem na cidade quem faça essa ação social, entendeu? Mas sim, mesmo assim, Deus ele vai providenciando. Então, sim. em Buritama tem um projeto da Igreja Batista que chama Projeto Coração. Pastor Igor e a Camila. Então, às vezes, eles fazem lá, desenvolvem no mês das crianças que eles vão dar abrigo para as crianças. Aí Sim. ela pede endereço das crianças mais carentes, manda abrigo para as crianças. Sim. No final do ano, eles arrecadaram cesta básica e nos deu a honra de participar com eles e entregar a cesta básica para as nossas crianças. Cada cesta básica de R$ 200 com muita gostosura. Atendemos 23 crianças. E aí a gente já estava muito feliz, que se fosse 5, uma cesta básica, eu estava muito feliz. Outra pessoa veio nos procurar, recebeu uma oferta de R$ 5.000 para doar em cesta básica. E ele disse para mim, olha, você me ajuda? Eu falei, claro, o que eu tenho que fazer? E eu só sei que deu mais de 5.000 porque ele comprou 26 cesta básica de R$ 312. Ele fez uma compra para aquela família ficar tranquila com o básico. O Projeto Coração trouxe para nós mais de 50 pares de calçado da fábrica. Então, Da esse fábrica, cadastro, novinho. esse cadastro de criança, Deus é bom. ele vai trazendo pessoas, né, para fazer aquilo que a gente não consegue. E quando eu preciso, quando alguma criança tem alguma necessidade, eu falo com o meu pastor. Se na minha igreja não tem, aí eu vou conversando com as meninas das outras igrejas que faz parte do projeto Criança Crescendo com Jesus. E aí, quando tem, a gente ajuda. Mas não está aberto assim, olha, o nosso projeto que você... Não, nós estamos aqui. Se precisar, a gente encaminha as crianças para o psicólogo. Temos uma psicóloga amiga que tem atendido as pessoas para nos ajudar. Aliás, você trabalha na área da saúde. Eu trabalho. Eu sou técnica de enfermagem, mas eu sou concursada na prefeitura como auxiliar de consultório odontológico. E eu fui privilegiada de trabalhar no consultório com a dentista de criança. Deus é bom. Deus é bom. Agora a questão perdão, né, perguntar, a sua formação, ela é técnica enfermagem, você não tem formação pedagógica? Não, então, técnico de enfermagem. Agora eu estou num curso, eu ainda não te contei, né? Mas eu estou estudando à distância. Tá se escondendo, não contou para amiga. Olha como é que eu vou descobrir. Mas eu sou muito fraquinha, minha filha. Então eu tenho orado ao Senhor todo dia para Ele me ajudar. Vamos dar uma pausa. Vamos dar uma pausa. O que eu quero falar com isso é que é importante uma formação pedagógica. Eu tenho as minhas formações na área da educação, tenho minhas pós-graduação, estou concluindo agora uma outra pós-graduação na área da educação, mas
eu quero mostrar com isso, perguntando sobre a sua formação, a sua primeira formação, que às vezes as pessoas subentendem que só sendo formado na pedagogia, não que não seja importante, é importante, estude, tem que estudar, né? Tem que se aperfeiçoar, tanto que você está começando agora uma área para compreender mais ali, né? A psicologia da criança, desenvolvimento da criança. A gente entende por que a gente faz essa área, né? Mas o que eu quero destacar é isso, você pode ser um administrador de empresa, você pode ser um engenheiro, né? Você pode ser uma costureira, você pode ser uma diarista, né? Você pode ser uma cozinheira, você pode ser uma dona de casa. Você tendo esse chamado, essa vontade que arde no coração e começando, dando início àquilo que Deus colocou em nosso coração, que diz a Bíblia que tudo que é perfeito vem de Deus. Então, quando vem no nosso coração um desejo, eu quero começar a fazer um culto aqui na minha casa, com as crianças, criança perambulando para lá e para cá, correndo para lá e para cá. E a gente vê, às vezes, lugares que tem criança que estão até de faca, né? E existe lugar que tem criança que já puxa a faca para o outro, já está brigando ali na esquina, e a gente vê muitas coisas. Então, vendo essa situação, você é aquela pessoa que tem o quê? A formação da alma, né? Aquele chamado, a conversão, aquele desejo de ver outras crianças receberem aquilo que você recebeu. Isso que é o importante. Por isso que eu perguntei pela sua formação. Porque às vezes as pessoas se acham, mas eu não sei nada disso. Não sei. O importante é você saber que você é salvo, que você tem o amor de Deus no seu coração e que você foi chamado para pregar o evangelho. Todos nós fomos chamados, né? Todos, Jesus disse para todos, ide por todo mundo. Ele não disse só fulano, beltrano, ciclano, só aquele que tem pedagogia, não, ele disse todos, ide todos e pregai o evangelho. Então, há uma necessidade. E aí a pessoa começa e Deus começa a acrescentar pessoas que vão ajudar. E, de repente, quando a gente vê sem esperar, né? Porque você não esperava isso, quando a gente começa, a gente não espera, ninguém faz nada assim, projetando, vai ser assim, assim, assim. Não existe isso. Quando é de Deus, você tem uma visão, parece que tão pequena, né? Como diz um pastor, ele estava dizendo, quando a gente pega uma pedrinha, quando você estiver assim num rio, num lago, uma porção de água, você pega uma pedrinha e joga aquela pedrinha. Aquela pedrinha ela vai cair e ela vai começar a formar uma ondinha pequena e aquela onda vai se espalhando. Isso é um projeto divino, isso é a obra de Deus, isso é começar a fazer. Você teve o objetivo de lançar aquela pedrinha. E o que aquela pedrinha fez? Aquela pedrinha espalhou uma onda que vai fazendo assim na água, mexe com toda a água. Isso é o chamado divino de Deus. Então, hoje nós pedimos aqui para nossa irmã, tia Li, né? Eu chamo ela de Eli. Tia Li, nós convidamos ela com muito carinho, já toda essa semana eu estive aí pensando, né, em falar, novamente expor e ampliar, porque essa live era para ser lá no nosso grupo de curso, mas eu digo, vamos ampliar, vamos ampliar. Quantas pessoas estão querendo fazer algo? Em plena pandemia, o que eu posso fazer? Você pode fazer algo, você pode utilizar a internet, né, reunir as crianças, olha, vou ter um grupo assim que eu vou contar uma história. Você tem, porque as crianças têm, os pais têm o celular, né? E marca um horário e faz um culto com elas. Então, o importante é cada um fazer um pouquinho, né? Parece que é tão pouco, mas cada um fazendo a sua parte, né? Se todos trabalhamos, né? Unidos, unidos, se todos trabalhamos, que obra será? Né? Então, é a obra de Deus. Então, cada um fazendo um pouquinho. Tia Li, vocês têm aí alguns artesãos, pessoas que de repente, querem dar aí cursos, né, para as crianças, apoio, né? Até as pessoas que veem a live podem pensar assim, não, mas é só pregar o evangelho, né? Já é muita coisa, isso aí é o tudo, como você mesma colocou. Pregando o evangelho, nós estamos ali
fazendo uma cobertura sobre a vida daquela pessoa que vai orientar a mente dela, vai moldar o seu caráter, a sua personalidade, vai ser um cidadão do bem, né? Tentando fazer o correto, às vezes, diante de tantas coisas ruins que nós vemos, mas sempre existe aquela ajuda que nós damos, né? Orientando, às vezes, na área profissional. Agora, há poucos tempos atrás, no ano passado, meu esposo foi em uma cidade em Goiás, eu acho, não, em Goiânia, ele foi numa cidade ali no estado de Goiás, não é Goiânia, foi numa cidade de Goiás, e ele levou 3 máquinas de costura, levou tecido, levou linha, levou muitos materiais para quê? Para que a igreja deixou lá na igreja Assembleia de Deus Madureira, né? Deixou lá na igreja para que elas reunissem as crianças, adolescentes, em situação de risco de prostituição, né? Que a gente sabe que existe muito. Então, em vez de ir para a prostituição, aprender a fazer um paninho de prato, a pintar, né? A fazer uma pintura. Então, existe, às vezes, uma forma que a pessoa vê, não, eu tenho habilidades para outras coisas e eu posso ser útil em outras áreas. Teria algum projeto nessa área? Sim, sim, vou te contar aqui. A gente tem um projeto assim. A gente sonha muito, então vamos colocar tudo na mão de Deus. Então, assim, a gente tem um projeto de construir um espaço para atender as crianças do bairro. E um dia você ainda vai vir aqui, que o lugar é muito bom, tá? Eu fico sonhando com esse lugar que você vai vir daqui ainda. Nós compramos dois. Pela fé, nós temos trabalhado para compramos 2 terrenos e Deus ele tem direcionado tudo, né? Só para a gente ampliar o espaço de atender a criança no bairro dela, porque igual aqui na minha casa, o último culto que a gente fez tinha 77 crianças. É muita criança. Sentado na frente de casa, que não tem varanda. E quando chove, a gente fala assim, hoje não vai ter. Aí vem umas 40, tem que pôr dentro da sala. E porque eles vêm, sempre tem os que vêm, mesmo que chove, mesmo que sabe que não vai ter, eles vêm. Uhum. E a gente está projetando um lugar bem legal. Tem um moço da cidade, o Pedro Motinho, que é uma gracinha, uma bênção. Eu falei tudo que eu fazia para ele, ele já projetou para mim. E nós estamos trabalhando em cima disso. E aí, a cabeça da gente vai fervendo. Mas a gente já tem uma equipe num grupo chamado Voluntários do Criança Crescendo com Jesus. Já tem nutricionista, fisioterapeuta, personal. Meu Deus, glória a Deus. E eles já, assim, eu tenho uma menina fisioterapeuta, ela já ofereceu, ela vai começar com a menininha que a gente dá uma assistência aqui em casa, uma amiguinha que sempre está aqui, vai fazer uma massagem nela e vai fazer pilates de criança com ela para ver o resultado, para ver como a gente pode oferecer depois para as crianças. Tem o pessoal da igreja, um moço que ele tem a casa das pipas, ele já se dispôs que a hora que a gente for reunir para confeccionar, ele vai ensinar as crianças a fazer para elas e também para elas vender. Que bênção, glórias a Deus. Tem uma outra menina da igreja que ela faz crochê, faz laços, já se comprometeu a nos ajudar. Temos uma psicóloga que nos dá assistência. Temos uma amiga que está terminando direito, que já se colocou à disposição para nos ajudar. E agora, há 2 semanas atrás, eu fui fazer um curso de reciclável, um curso artesanato em madeira reciclável, no Centro Cultural da minha cidade. E aí eu pedi permissão para o secretário da saúde, porque era 4 dias. Então, eu abonei 2 dias, trabalhei 2 dias um pouquinho, fiquei 2 semanas pagando horário desse curso. E ele ensinou a gente a fazer caixinha de madeira mesmo, ensinou a descobrir a madeira, é muito legal. E lá eu conheci as artesãs da minha cidade. E as artesãs já se ofereceram a ajudar as nossas crianças, já se prontificaram da gente fazer. A gente ia fazer uma reunião ontem, não consegui, porque eu fui atender uma criança. Na segunda-feira nós vamos conversar
E assim que tudo ficar mais tranquilo, se for preciso, nós vamos montar uma tenda onde está as crianças, até que a gente tenha o nosso lugarzinho. Então, eles estão assim, interessados em ajudar as crianças, em ajudar o projeto, e nós estamos nesse pé. Tia Li, eu acho assim, devemos, né, dar aí o incentivo que nós estamos fazendo hoje à tarde, é isso, estamos incentivando, e nada melhor para incentivar. é, eu não gosto muito de palavras, né, porque existem muitas falácias, né, as pessoas falam bonito, mas nós não mostramos realmente aquilo que de verdade, verdadeiramente está sendo efetivado, né? Então, eu gosto de trazer pessoas que realmente estejam fazendo, para mostrar. No caso, nós trouxemos aqui para mostrar para as nossas alunas, que a gente falou essa semana toda, em se prontificar, em fazer a obra do Senhor, em dar início, em dar o primeiro passo, né? Em começar do zero, né? Deus vai capacitando, Deus vai orientando, a importância, né, como elas fizeram essa semana toda, estiveram aí se qualificando, adquirindo conhecimento, acrescentando, eu já conhecia, mas acrescenta, sempre acrescenta na nossa vida. Então, nós queríamos fechar assim, porque eu falei para elas sobre você, estive falando ali durante as lives, e eu queria fechar dessa forma, de elas verem que do pouco, né, do nada, porque a matéria-prima que Deus precisa para fazer alguma coisa se chama nada. Deus do nada, ele tudo faz, né? E haja sol, onde é que tinha o tal de sol? Não existia, né? Ele não pegou um elemento para fazer o sol, haja luz, e ali estava o sol, né? Ali estava a lua, as estrelas. Então, ele não precisa de elementos concretos para iniciar, e esse é o Deus que nós servimos. E aí está a prova, minhas amadas, colegas de trabalho, né, que trabalham, ministras do Evangelho, pessoas que estão envolvidas, aí está a prova de uma visão, né, que teve a nossa irmã ali, de uma visão de reunir, não foi lá na frente, foi uma visão reunir as minhas crianças, começar ali com a sua rua. Olha o quanto se ampliou esse trabalho. E aí é interessante que depois que começa a se ampliar, Deus vai nos dando uma sede, né? Uma vontade de ampliar cada vez mais. E aí a gente entende que naquele momento que Deus nos mostrou algo tão pequeno, é por isso que a gente não pode desprezar as coisas pequenas, né? Às vezes a gente espera um chamado grande, espera aquele chamado de ser a coordenadora, de ser a professora principal, de ser tudo de principal. Mas às vezes Deus quer mostrar para não desprezar as coisas pequenas, porque algo tão simples, vai crescer, né? Como aquele grão de mostarda que nós falamos essa semana, né? Produz uma árvore frondosa e abriga os passarinhos, né? Ela ainda acolhe outros ali nos seus galhos ali. Então, a importância de obedecer, de dar crédito à voz de Deus e começar pequeno, né? Com projetos pequenos ou com um ideal pequeno, porque é Deus que está impulsionando, é Deus que coloca no nosso coração querer, não é todo mundo que quer, não. Não é todo mundo. A maioria nem pensar. Quantas pessoas você fala, às vezes, quer ir para a missão, quer fazer a missão, então, Deus me livre, não tenho tempo para isso. Então, não é todas as pessoas que têm um desejo. Quando nasce aquele desejo, começa Deus a te mostrar as necessidades, quando começa a se abrir os seus olhos e tu ver as necessidades que existem, é Deus trabalhando, é Deus te impulsionando, é Deus falando, há necessidade, você pode fazer alguma coisa para modificar, para tentar, no caso, como eu falei, nós somos aí também um apoio, né? Nós não temos vamos dizer, todo aquele compromisso, mas nós temos diante de Deus um compromisso de influenciar gerações a serem modificadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Então, esse é o trabalho que ele tem desenvolvido.
Agradeço a sua participação nessa tarde. Agradeço a todos que participaram. Nós temos aula ainda hoje, aula lá no nosso grupo de esboço, mas fica aqui o nosso desejo de que você venha a ser despertada nessa tarde para começar a abrir a sua visão espiritual e você possa começar a observar o seu bairro, a sua rua. Porque a gente observa às vezes tão longe, né? Está lá na frente e nós não vemos o que está acontecendo aqui tão pertinho de nós, que é onde Deus está precisando de cada uma de nós de forma, né, individual, ali fazendo, desenvolvendo um trabalho. Tia Li, você pode usar esse tempo aí para deixar uma palavra aí de incentivo para as nossas irmãs, irmãos que estão prestigiando, as alunas que estão, principalmente nossas alunas que estão aqui vendo essa live, e todos os que virão a ver posteriormente essa live, não sei se dentro de um ano, não sei quanto tempo a pessoa vai ter acesso, mas deixa uma palavra da parte do Senhor de incentivo para essas pessoas iniciarem a sua missão. Olha, a minha palavra esse ano, eu não vou pegar aqui a Bíblia, eu vou falar aqui bem rapidinho, que o que moveu meu coração esse ano são 2 passagens da Bíblia, tá? Essa que você tá ensinando aí, antes eu fazia só o recurso do guarda-chuva, agora eu só faço do coxo. Mas essa passagem do coxo, 2021, essas 2 passagens me motivaram. E eu quero que você... Só um pouquinho que eu vou pegar aqui. Você que está em casa, entenda o que Deus tem para cada um de nós, tá? Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá aqui. Eu vou te falar 2 passagens, que um é esse que a tia Fátia, ela tá nos ensinando aí, sobre o Pedro e o João juntos. Eu vou aqui bem com você, só para eu ganhar tempo, tá bom? Sim, Sobre sim. Pedro e João. E o que mexeu comigo 2021 é que a gente seja como Pedro e João. Todos Sim. passaram ali perto daquele coxo, né? Talvez passou desapercebido, fizeram aquilo que era costumeiro. Mas que eu e você seja diferente. Que eu e você ofereça aquilo que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor para oferecer está além da expectativa das crianças, das pessoas e das famílias. Glória a Deus. E isso, 2021, quando eu comecei, eu orei na virada do ano e o Senhor falou nessa passagem comigo. E depois, um dia as meninas me chamaram, as crianças aqui, para um culto com elas. E eu fiz com elas sobre o paralítico, que os 4 amigos foram levar ele até Jesus. E aí eu quero te convidar nesta tarde, para a gente juntinha sair da nossa zona de conforto e romper as barreiras. Porque se a gente não sair da nossa zona de conforto, a gente não vai conseguir. Só que eu fico pensando que aqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico até Jesus, eles tinham uma experiência com Jesus. Porque senão eles iam embora e falavam, não dá para passar, outro dia a gente volta. Mas eles foram além, juntaram as suas forças. E o que eu acho de mais lindo em tudo isso é que a nossa única função é trazer as crianças diante de Jesus e deixar que ele faça aquilo que cada família, que cada criança precisa. Porque ele consegue ver aquilo que eu e você não consegue. Então, que a nossa motivação nesse ano de 2021 seja esse. Aprender com as pessoas que realmente conheceram Jesus. Não está falando que Pedro e João eram perfeitos, mas eles tiveram um olhar diferente. Eles pararam para olhar a situação daquele coxo. E é isso que precisa fazer com as crianças. Não acha... Porque a gente luta sozinho. Às vezes, o poder público que pode socorrer uma criança não socorre.
mas eu e você, a gente pode ajudar ela a sarar o coraçãozinho. E eles pegaram o coxo pela mão, não falou assim, entra lá, falou assim, ó, levanta, não é? E anda, e pegou pela mão e segurou na mão. Então vamos É juntinhas verdade. fazer assim como esses discípulos. Que essas duas passagens fiquem guardadinhas na nossa mente, para que a gente consiga oferecer para as pessoas aquilo que elas realmente precisam. E Deus conta com cada um de nós. Porque quando eu vou aqui no livro de Provérbios, porque é baseado em Provérbios 22:6, que a gente trabalha com as crianças, que é para a gente ensinar a criança no caminho. Se é no junto, ensina no caminho que ela deve andar. Então vamos ficar com esse versículo, vamos ensinar no caminho. Você talvez está precisando que alguém te ajude, mas dê o primeiro passo você. É verdade, Não se glória a Deus. limite. Não se limite a dinheiro. Não se limite a isso, porque as crianças, olha o que eu entendo, que Deus fala sempre no meu coração. Eu não vou conseguir suprir a necessidade do alimento de todas as crianças. Eu não vou conseguir. Mas Verdade. para levar a palavra de Deus não me custa nada. E é isso que vai firmar as crianças. Eu disse para o meu pastor, e eu vou confessar aqui para vocês, que na minha época de adolescente, eu acho que eu era a criança mais necessitada da igreja. Mas isso que eu vou falar aqui, eu não estou falando com sentimento, eu estou falando com aprendizado. A minha igreja nunca me deu uma Sim. cesta básica. Nunca me deu uma cesta básica. Mas o abraço que as irmãs me deram, o colo que elas me deram, não mudou a situação financeira dentro da minha casa, mas me ajudou a ficar de pé até hoje. É verdade. É verdade. Então Isso é é o que a gente Deus. precisa oferecer para as crianças. É Essa amor, né? palavra que sara e que transforma vidas. Glória a Deus. Então que a Aleluia. gente comece pela nossa rua mesmo, pelo filho do nosso vizinho que dá trabalho demais, que grita muito, que não para. A gente é uma sociedade diferente. A gente é aquela sociedade que não desiste daquele que não é bom. A gente insiste para ele melhorar. É verdade. Glória a Então, que a Jesus. gente seja assim, motivado. Pense nessas duas passagens bíblicas. O que aqueles amigos fizeram para que aquele paralítico chegasse na presença de Jesus? Mas eu acredito Caminhar. que só faz isso quem conhece Jesus. Amém? Verdade. Muito obrigada. Amém. Uma Glória a alegria Deus. fazer parte dessa tarde com vocês. Muito Verdade. obrigada. Elisângela, nós é que agradecemos a tua presença. Finaliza com uma oração, por favor, vamos orar. Você que está aí na sua casa, às vezes está em depressão, né? Alguns dizem, não é frescura, é doença, nós entendemos, mas às vezes, quem sabe que você precisa de um novo sentido na sua vida, né? Quem sabe você precisa retornar para fazer as coisas de Deus e viver plenamente algo que Deus tem reservado para você. Então, hoje é a oportunidade de você falar para o Senhor, Senhor, eu quero dedicar, não sei quantos anos da minha vida eu tenho, mas eu quero vida, vida em abundância, e eu quero me dedicar ao ministério com as crianças, ao coral infantil. Eu preciso, Senhor, fazer algo na tua obra. Então, você que sente nessa tarde de entregar sua vida ao Senhor, né, de uma forma especial para fazer a sua obra, para fazer parte desse ministério infantil, venha interceder conosco. Essa princesa aí, linda, venha Essa é minha interceder amiguinha. conosco. Eu acho que eu já vi ela. Oi, meu amor. Manda Tudo um beijo para a tia bom? Fátima. Oi. Ai, que saudade, que coisa mais linda. E aí, então, ore conosco. Tia Ali vai estar orando, você aí na sua casa, seja qual for sua enfermidade, sua preocupação, sua ansiedade, coloca a mão no teu coração. Se você tem alguém que está no hospital nessa hora, né? Essa situação que nós estamos vivendo no nosso país. Hoje é um momento de testemunho
e de renovação da nossa fé, né? Nós estarmos aí renovando a nossa fé e pedindo ao Senhor pelos nossos familiares, por nós mesmos, mas que o Senhor nos coloque de pé para realmente fazer a diferença no ministério que Deus tem entregue em nossas mãos. É aqui, muito especialmente, eu falo no ministério infantil. Que Deus venha despertar pessoas para terem uma visão diferenciada e que podem começar de pouquinho, do nada, você pode iniciar o ministério aí, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e fazer algo lindo que venha acolher muitas crianças que estão precisando de você. Eu sempre costumo dizer, o Senhor conta com quem? Com você. O Senhor conta com cada um de nós. Vamos orar com Tia Li? Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça por esta tarde. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, compartilhando com os nossos irmãos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. E eu sei que nesta tarde, Senhor, tem mulheres destemidas, Senhor, tem homens também, Senhor, prontos para fazer a tua obra. Então, alcança as pessoas, ó Deus, onde elas estão. Que a tua palavra venha tocar o coração dos teus filhos, a mente, e que hoje todos se posicionem, meu Deus, com desejo de fazer a sua vontade, de alcançar a vida das crianças e suas famílias, ó Pai. Mas eu quero pedir que nesta tarde o Senhor alcance cada um dos meus irmãos na casa deles, ó Pai, porque o Senhor sabe e conhece tudo que eles têm vivido, Pai, que são momentos difíceis, quantas famílias, quantas percas, mas o Senhor tem nos sustentado. Então eu quero pedir que nesta tarde, cada pessoa que talvez se sente incapaz, Senhor, que talvez fique buscando meios, ó Pai, para que possa realizar a sua obra e não sabe por onde começar, que elas possam entender que basta nós nos dispormos, ó Pai, e fazer a sua vontade. Então, Pai, renova as forças de cada uma dessas pessoas, direciona. Eu quero pedir também nesta tarde pela vida da tia Fati, Senhor, mulher destemida, que cada dia, meu Pai, tenha aí doado o seu Em nome de Jesus, aleluia. Glória a teu nome. Glória a teu nome, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Deu algum problema lá com a Eli, mas tivemos a nossa oração. Eu quero agradecer a cada uma que participou, glória seja dada a Deus. Quero agradecer a cada uma de vocês que fez parte da nossa live aqui nessa tarde e convidar você que ainda não faz parte da nossa equipe, dos nossos cursos, entre em contato conosco, ainda temos muito ainda a realizar, aí se Deus permitir, né? Porque tudo está no controle de Deus, nossa vida, nós não somos nada, dependemos inteiramente dele, mas venha fazer parte daqueles que estão aí se preparando cada dia mais para o Ministério Infantil. Muito obrigada a todas vocês que participaram nessa tarde. Depois a gente vai ler, porque não aparecia as mensagens enquanto estava ali as duas, né? Aparecia eu e ela, e as mensagens só aparecia uma ou duas ali embaixo, então eu não pude ler, mas nós vamos ler e vamos estar respondendo para vocês aí as perguntas. Desejamos a todos aí um sábado abençoado, um domingo abençoado e uma semana repleta de bênçãos na presença do Senhor. E vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem onde já não poderemos trabalhar, que muitas crianças venham receber Jesus através da sua vida. Ser tu uma bênção em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua participação. Fiquem todos na paz do Senhor.